Algo está atravessando nosso sistema solar. Move-se rapidamente e se comporta de forma estranha. Os melhores telescópios da Terra, incluindo o telescópio espacial James Webb, dizem que não é um asteroide típico, cometa ou detrito espacial. Não parece ser natural e se comporta de uma maneira que nunca vimos antes. Primeiro foi apenas um sinal fraco em dados antigos. Depois foi reconhecido como algo que se movia com uma velocidade em uma órbita que não correspondia a nada, que agora é chamado de 3i. Atlas vem de muito além do nosso sistema solar. O assustador sobre este objeto não é apenas sua velocidade ou direção, mas como se comporta e o que alguns acreditam que possa ser. Quando o telescópio James Webb o observou, os dados enviados pareciam indicar que talvez não estejamos sozinhos no universo e, ainda mais perturbador, que alguém mais pode ter nos descoberto. A descoberta começou no final de junho, quando o Sistema Atlas, um grupo de telescópios para avisar sobre possíveis impactos notou algo estranho. Um objeto fraco e em movimento rápido aparecia repetidamente em várias imagens. Quando os cientistas calcularam seu curso, os resultados foram perturbadores. Ele não orbitava o Sol. Em vez disso, voava em uma trajetória através do sistema solar que mostrava que vinha de fora. Rapidamente, observatórios ao redor do mundo começaram a observá-lo. O Minor Planet Center recebeu mais de 100 relatórios confirmando o avistamento. A NASA confirmou a descoberta e o 3i Atlas se tornou um dos poucos objetos conhecidos que não se originam do nosso sistema solar. Propriedades incomuns, mas este objeto não era apenas mais uma pedra espacial. Era único, movia-se muito rapidamente, mais rápido que a maioria dos outros. Também era muito brilhante, quase como se sua superfície não fosse normal, enquanto especulavam sobre sua natureza. Avi Loeb, um cientista de Harvard que já havia suspeitado em 2017 que Oumuamua pudesse ser um objeto extraterrestre, se envolveu. Loeb pediu para apontar o telescópio James Webb para o 3i Atlas. Muitos outros astrônomos concordaram, pois este objeto não se comportava como um cometa típico. Seu brilho não correspondia ao peso presumido. Sua forma também parecia diferente da de outros objetos conhecidos, ao contrário do Oumuamua e Borisov, os únicos outros objetos conhecidos de um sistema estelar estrangeiro. Loeb propôs procurar por pequenos movimentos que não fossem causados pela gravidade. Tais movimentos significariam que o objeto poderia ter seu próprio método de propulsão. As observações do Webb. Quando o telescópio James Webb finalmente observou o 3i Atlas, a empolgação foi grande, mas o que encontrou surpreendeu a todos. A assinatura térmica do objeto não correspondia a nada conhecido. Não emitia calor como um cometa, nem refletia luz como um asteroide. Sua superfície parecia muito lisa e não parecia liberar gás nem formar uma cauda, mas seu brilho mudava ligeiramente ao longo do tempo, como se estivesse girando ou até mesmo se virando intencionalmente. Não era uma pedra espacial comum. Movia-se de forma uniforme e previsível, e os dados coletados pelo telescópio Webb mostraram um sinal estranho e repetitivo na faixa infravermelha. Não era um sinal de rádio, mas algo mais simples, mecânico, um padrão de luz, possivelmente a única maneira como uma máquina no espaço poderia se comunicar. Um padrão emerge antes de 2017. Nunca tínhamos visto um objeto que claramente se originasse de outro sistema estelar. Então veio Oumuamua menos fino, rápido, estranho em seu movimento e sem cauda. Este novo objeto, cuja origem e composição são um mistério mesmo para cientistas experientes, foi acompanhado por 3 outros objetos similares. E isso em apenas alguns anos. Estes novos objetos, chamados 3i Atlas, são mais brilhantes, mais estranhos e apareceram em um momento muito notável. O fato de 3 desses objetos aparecerem em menos de 10 anos é surpreendente. Alguns especialistas acreditam que simplesmente podemos detectá-los melhor agora. Outros não têm tanta certeza. Por que estão aparecendo agora? Por que tão próximos um do outro? Algo mudou em nossa parte da galáxia? Ou agora somos simplesmente bons o suficiente para ver coisas que sempre estiveram lá? Se esses objetos são visitantes de algum lugar, então a verdadeira pergunta não é quando eles vão chegar, mas eles já estão aqui nos observando. Sinais matemáticos. Quando o telescópio James Webb continuou observando o 3i Atlas, o padrão de luz variável se tornou mais do que apenas uma característica interessante. As mudanças no brilho não eram aleatórias. Ocorriam regularmente em momentos fixos, e quando esses momentos foram convertidos em uma sequência, eles resultaram em padrões matemáticos conhecidos pelos humanos. Esses padrões incluíam números primos, números de Fibonacci, códigos binários,
Cientistas de vários países tentaram explicá-lo como rotação normal do objeto, mas programas de computador especiais desenvolvidos para detectar sinais incomuns no espaço chegaram repetidamente à mesma conclusão. Não se tratava de flutuações naturais. A luz não parecia apenas ser refletida aleatoriamente, mas parecia mudar de uma maneira que sugeria que estava sendo usada intencionalmente para transmitir informações. Ninguém realmente esperava isso. E se fosse uma mensagem? Para quem estava direcionada? Às vezes um sinal não precisa ser respondido. É suficiente que seja notado. Trajetória precisa quando a trajetória do objeto foi examinada mais de perto. Mais perguntas surgiram. Em primeiro lugar, Atlas não era apenas rápido move-se pelo espaço com incrível precisão. Passou pelos planetas exteriores a uma distância segura, mas não aleatoriamente. Sua rota o levou entre regiões de forte gravidade, como se tivesse sido perfeitamente planejada. Como um fio sendo puxado através de uma agulha no espaço, computadores simularam inúmeras trajetórias aleatórias para objetos com velocidade similar. Nenhuma delas correspondia à do Atlas. Seu curso não parecia simplesmente influenciado pela gravidade, não acelerado por um swing by ou derivando pelo espaço como um cometa. A descoberta mais surpreendente veio quando calcularam para onde estava indo. Não estava simplesmente passando. O curso planejado o levaria estranhamente perto da órbita da Terra. Não nos atingiria, nem chegaria perigosamente perto, mas exatamente perto o suficiente para nos ver bem menos, então desaparecer para sempre. Como algo que observa e avalia enquanto passa. Um observador inteligente. Com cada nova informação, um pensamento estranho se tornou popular entre alguns cientistas. Não se trata de uma máquina para viajar ou uma nave espacial, mas de um observador, algo construído para voar pelo espaço, coletar informações, analisá-las e transmiti-las. Esta ideia não é nova. Nós também já pensamos em enviar tais dispositivos para sistemas estelares distantes para missões de longo prazo. Estas sondas coletariam dados durante o sobrevoo nunca porando. Se podemos ter essa ideia, por que outros não poderiam? Sei, o 3i Atlas foi criado por uma civilização muito superior. Pode não se importar se o vemos, talvez sua tarefa já esteja cumprida. Talvez só o vejamos agora porque nos tornamos interessantes o suficiente. Inteligência adaptativa conforme mais dados chegavam, um último pensamento se tornou cada vez mais perturbador. O 3.1 Atlas não apenas se movia de forma incomum, parecia estar se controlando. Suas pequenas mudanças de direção, o controle sobre sua radiação térmica, os padrões de luz menos, tudo isso não parecia aleatório. Estava se adaptando diferente de um objeto inanimado ou um satélite simplesmente programado. Parecia capaz de aprender. Talvez não fosse apenas uma máquina ou algo vivo, mas uma mistura de ambos. Poderia ser algo que supera nossa compreensão atual da física. Talvez seja uma fusão de vida e tecnologia, de uma civilização tão avançada que não distingue mais entre coisas animadas e inanimadas. E se Atlas fosse um ser, não uma coisa... E se fosse feito de luz, intenção e tempo, não de metal e cabos? E se outros, como ele, já visitaram nosso sistema solar, mas nunca os notamos? Antes de desaparecer, Atlas se afastou tanto que não era mais visível para a maioria dos telescópios. Os cientistas pensaram que escureceria rapidamente, como todos os objetos que deixam nosso sistema solar. Mas permaneceu brilhante, contrariando as regras da física menos, e então algo ainda mais estranho aconteceu. Pareceu pausar por um momento. Sua velocidade mudou ligeiramente, como se tivesse parado intencionalmente, não por causa da gravidade ou colisão. Por 40 minutos permaneceu, parado em relação às estrelas de fundo, enquanto continuava emitindo seu padrão típico de luz. Então, como se tivesse terminado, acelerou novamente menos calma e uniformemente. Não foi a pressão de radiação do Sol, e também não foi aleatório. Foi uma ação direcionada menos como de algo que escaneou, observou, e então decidiu seguir frente. Mas para onde e por que agora? Por que apareceu exatamente no momento em que finalmente pudemos observá-lo? E sei vemos este, quantos perdemos antes porque estavam muito distantes. Reflexões finais. Desde sempre olhamos para o céu, colocamos nossas esperanças, medos e histórias nas estrelas. Enviamos mensagens para o espaço, esperamos por respostas e acreditamos que o silêncio é sinônimo de segurança. Mas silêncio não significa que ninguém está lá, às vezes é intencional. Agora que o 3i Atlas desaparece, uma percepção perturbadora se torna clara. Não estava perdido. Viajou conscientemente observando, analisando. Foi planejado, não aleatório. Não era um pedaço de rocha ou detrito. Não era um visitante no sentido clássico. Era uma pergunta. Uma pergunta feita com luz, movimento
e matemática impossível. Uma pergunta para a qual talvez tenhamos nos preparado toda a nossa vida, sem saber. Agora que ouvimos essa pergunta, o que fazemos com a resposta? O telescópio espacial James Webb, nossa melhor ferramenta, fez mais do que apenas tirar uma foto. Questiona o que pensávamos saber. Abala nosso orgulho, sussurra para nós do espaço que não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Talvez o universo não envie seres para entregar mensagens. Talvez envie coisas que não falam porque não devem ficar. Talvez seja apenas um breve flash de luz na escuridão, para testar se estamos prestando atenção. Se esta descoberta te perturbou, se te fez se perguntar sobre o que realmente pode estar lá ou fora, e se te sentes pequeno mas curioso, então guarda esse sentimento. Inscreva-se neste canal. Olhamos para onde outros desviam o olhar. Ative as notificações porque há mais por vir. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que já sabemos tudo sobre o universo e escreva um comentário abaixo. Você acha que o 3E Atlas é um objeto natural ou algo completamente diferente?